amigo, minha amiga. Eu sou Jaime, o atual coordenador da Associação dos Missionários e Missionárias do Campo. Quero desejar a todos vocês que sejam bem-vindos, que esse encontro de hoje seja um momento oportuno para a gente conhecer e entender a importância de Padre José Comblan na história do povo do Nordeste, na evangelização da igreja aqui no Nordeste. Então, em nome dos missionários e missionárias do campo, o meu forte abraço e um bom encontro para todos nós. A terceira Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, Puebla, 1979, veio contribuir com novos e valiosos elementos para a elaboração de uma eclesiologia que se caracteriza numa opção pela pessoa concreta, latino-americana, pessoa situada, pobre, marginalizada, jovens e famílias. Em espírito de comunhão e participação, que acabou se tornando o lema da conferência, tem como pretensão evangelizar a cultura, defender a dignidade da pessoa humana, iluminar a política, promover a justiça, educar para a liberdade, assumir a causa dos pobres e projetar a civilização do amor. O padre José Comblan, em profunda comunhão com a Igreja na América Latina, colocou em prática os apelos de Puebla e, concretamente, foi um grande tecelão da civilização do amor aqui na América Latina. E para falarmos sobre esse tecelão, da civilização do amor, que foi o padre José Comblan, nós contamos aqui com a presença de João Batista, que bebeu na fonte e é um sobrevivente dessa história. Eu não queria dizer isso, mas sobrevive, graças a Deus. E é uma testemunha ocular dos acontecimentos e da toda a história do padre José Comblan. E aí a gente vai começar assim, como os fios desse tecido, nós elencamos aqui alguns pontos. O Comblan, mestre, ser humano, teólogo, pastor, homem de igreja, trabalhador, firme nas decisões e nas grandes causas da vida. E a gente começa agora com esse primeiro fio, Quem foi o padre José Mestre, João Batista? Pois é, Comblan, vocacionalmente, de fato, começa com esse título de mestre, que ele nunca quis para si, mas quem foi aluno dele não pode deixar de mencionar essa sua índole de mestre, porque nunca negou uma resposta à curiosidade juvenil. Todas as vezes que eu convidava ele para conversar, ele nunca tinha uma resposta pronta para me dar, mas ele sempre procurou me ajudar a eu descobrir a resposta dos questionamentos que eu tinha. Então, um homem que nunca se negou em momento algum a me ajudar. Quantas vezes eu me recordo que convidava ele, eu perguntava no momento do almoço: e aí, tem um tempinho para a gente conversar? Ele imediatamente dizia assim: o tempo talvez eu não tenha, mas eu encontro. Então, a disponibilidade de ouvir com grande atenção, era uma atenção imensa que ele me escutava. Depois ele me levava a descobrir o caminho certo para a minha decisão. Eu posso dizer assim, com muito carinho, com muita tranquilidade, da capacidade, da visão que ele tinha do mundo e como ele conseguia descobrir algumas coisas que a gente pudesse cobrar da gente mais. Vários momentos ele me incentivava a escrever. Ele dizia sempre para mim assim: você tem uma capacidade, um dom, e não jogue para trás. Use os talentos que Deus te deu para que depois alguém possa usar. Isso que você tem é seu, mas os outros precisam dele.
Eu sou Flaviano da Cruz, baiano, no interior da Bahia, e venho dizer como foi que o Padre Zé chegou na minha vida. Foi por meio dos irmãos, né? Luiz Barro, Eudemir, Jaime, Francisco João, que foram morar lá na Massaranduba, nas Palafitas. E aí, por meio deles, eu cheguei até o Padre Zé, na Escola de Formação Missionária de Juazeiro. E aí conheci essa pessoa que me ajudou a transformar a minha vida. Claro, para melhor, né? Porque quem teve contato com o Padre Zé e o escutou, por meio tanto da escola como por meio de seus livros, dos seus ensinamentos, com certeza mudou a vida para melhor. Porque nada mais, nada menos que o Padre Zé trazia era o ensinamento de Jesus, por meio do Evangelho. Eu conheci Comblan, eu tinha 18 anos. Então, todas as minhas dúvidas da idade, em qualquer matéria da vida, de espiritualidade, de comportamento, de relações, de fé mesmo, eu tirava com ele. Ele nunca negou uma resposta. Parecia, mas esse homem vai perder tempo com um garoto aí que está curioso? Não, nunca demonstrou sinal de fadiga. Então, ele era mestre, por vocação. Seja andando nos caminhos que a gente fazia juntos, muitas vezes, acho que todos que andaram com ele têm essa experiência. No caminho, ele era uma aula assim, ao vivo, nos caminhos virtuais e também geográficos. Quando caminhávamos juntos, sempre tinha alguma pergunta a fazer a Comblan. Ele, fora dos palcos, dos auditórios, das grandes conferências, respondia demoradamente aquilo que a gente ia repetir. Não entendi, mas ele voltava a responder com a maior dedicação. Então, eu tenho Comblan, tive toda a vida Comblan como meu mestre, que me tirou de um bocado de confusão da mente e da alma também. E às vezes também foi chato, às vezes me colocava em questões que eu não queria ouvir, mas era o mestre, né? E nunca colocou no sentido de ser aceito a qualquer preço. Ele colocou a sua resposta, a sua interferência, como alguém que quer dar a mão e que quer dirigir por um caminho seguro. Então, era isso que eu bebi dessa fonte. Comblan, como mestre, que sabe conduzir, e sabe conduzir para onde? A juventude e até mesmo os adultos. O que admira mais é Comblan passar horas ouvindo um vendedor de fruta, uma lavadeira, uma pessoa da esquina ali da rua dele, um seminarista aí, enfim. Ele não negava nunca uma relação assim, para ouvir, e daí cresceu sempre a nossa afeição por ele, porque era uma pessoa que escutava longamente as nossas tolices aparentes, né? Mas que sabia responder à altura. Então, o mestre é esse. Falar do Comblan é sempre um desafio. É um desafio porque ele é um homem, uma pessoa extraordinária. E esse extraordinário dele é justamente porque ele conseguiu trazer para o cotidiano da vida, para o cotidiano das pessoas, de uma forma muito concreta, a palavra de Deus de um jeito muito vivo, muito presente, e isso incomodou bastante. Eu acho que 3 coisas marcam o formador Comblan, que eu também poderia chamar do pedagogo Comblan. A primeira coisa que marca, na minha opinião, é a atitude de escuta. A atitude de escuta, que é uma escuta de Deus, e essa escuta é uma predisposição ao diálogo na escuta dos irmãos, dos outros e das outras, que pensam como eu, que pensam diferente de mim. Nós muitas vezes nos preocupamos muito de levar a verdade, de fazer com que as pessoas entendam e se evangelizem. Na verdade, as pessoas têm dentro de si as sementes, e quando a gente permite que essa escuta aconteça, elas abrem as suas próprias sementes. Então, isso é uma lição de Comblan. Essa escuta, e nessa escuta também o diálogo entre a palavra de Deus e a realidade das pessoas. Essa palavra de Deus não pode ser uma coisa que te aliena, que te joga para longe, mas uma coisa que te dá forças e que te ensina a descobrir o teu potencial. A segunda coisa, ainda tratando de potencial, é o protagonismo dos leigos, protagonismo das pessoas que não somente
dos clérigos, não somente das pessoas ordenadas, mas das pessoas em geral, de qualquer pessoa. O protagonismo dos leigos. Nós temos a possibilidade e a capacidade de organizar não só a nossa vida de oração, mas a nossa vida no mundo. E isso a partir da sua própria inspiração cristã. Então, essa perspectiva ela é muito importante. Por que ela é importante? Porque quando a gente assume o papel de protagonista, a gente deixa de esperar que as soluções caiam do céu. As soluções estão dentro e em redor de nós e a gente precisa compreender isso. E isso também é a palavra de Deus, né? E a terceira coisa, o que a gente poderia ter como sendo a terceira coisa que marca, o terceiro pilar que marca o pensamento do formador Comblan? É o papel mobilizador da esperança. A esperança para Comblan, assim como para Paulo Freire, é uma esperança que mexe com as pessoas, é uma esperança que não se rende, é uma esperança que não se acomoda, é uma esperança que faz com que as pessoas acreditem. Perder a esperança significa perder o sentido da vida, o sentido de lutar, o sentido de se mobilizar, a crença nas possibilidades. Então, não é à toa que o seu pensamento principal é a esperança dos pobres vive, que é uma forma de dizer os pobres resistem. Os pobres mantêm dentro de si essa chama de rebeldia, essa chama de liberdade que não se entrega, da sua identidade, do seu jeito de ser, das suas vontades, da sua alegria. A alegria do povo é um fator de esperança, de mobilização e de fortalecimento. Então, acho que são essas três coisas que marcam de maneira mais forte, no meu entendimento, o formador Comblan, que é uma pessoa, um homem extraordinário e que sem dúvida há muito o que dizer sobre ele. Liberdade vem e canta e saúda este novo sol que vem. Canta com alegria o escondido amor que no peito tem. Mira o céu azul, espaço aberto para te acolher. Mira o céu azul, espaço aberto para te acolher. Liberdade vem e pousa nesta dura América triste e vendida. Canta com os teus gritos nossos filhos mortos e a paz ferida. Mira este lugar, desejo aberto para te acolher. Mira este lugar, desejo aberto para te acolher. Liberdade, liberdade, és o desejo que nos faz viver. És o grande sentido de uma vida pronta para morrer. Mira o nosso chão, banhado em sangue para reviver. Mira a nossa América, banhada em morte para renascer. Só lembrando que esses encontros, eles fazem parte, né, dessa preparação, né, Sim. para os 100 anos do Padre José Comblan. E a cada mês, na medida do possível, a gente apresenta assim, uma live, um estudo, um debate sobre este nosso irmão, amigo, teólogo e mestre, o Padre José Comblan. João Batista, e o ser humano presente na pessoa do Padre José? Como é que se expressava? Homem lembrado. Interessante, isso aqui sempre me veio muito à tona. Ele lembrava de tudo, não precisava repetir o que já disse. Depois lembrava de aniversário, lembrava de pessoas, de nomes de pessoas, lembrava de atitudes de pessoas. E a humanidade dele era assim, a humanidade contagiante, né? Ele não era aquela fineza, não era uma fineza, vamos dizer assim, do tipo emotivo, sentimental. Era uma firmeza de uma solidez de um homem maduro, amadurecido pela idade, pela experiência. E, nesse sentido, ele nos humanizava também, né? Porque a atenção que ele dava, já falei da questão do condução de mestre,
Mas, mais do que isso ainda, a relação de Comblan era, de fato, uma relação que o humanizava. Por exemplo, na questão mesmo da arte, da beleza, ele nunca nos mostrou coisas que arrepiasse, vamos dizer, arrepiasse espontaneamente a nossa surpresa. Não, a surpresa no ponto negativo, de susto, nunca nos assustou. Ele sempre nos levou para algo que cooperava com a nossa humanização. Lembro das viagens que fizemos com ele nos tempos duros, nos tempos de chumbo. Nós íamos quase clandestinamente vê-lo no exílio, seja em Santiago, no Chile, seja em Buenos Aires, na Argentina. O quanto ele tinha prazer de nos mostrar as belezas daquelas cidades e o bom gosto que ele tinha nas coisas que usava. Não tinha luxo, mas nos ajudava a perceber que havia uma humanidade de Comblan que não era um homem relaxado, não era um homem de qualquer coisa, não. Ele tinha sabor, tinha gosto e bom gosto, né? Filmes, inclusive, música. Então, a humanidade dele era muito feita de beleza, né? Não era uma humanidade fria, não. Eu me lembro que na coleção dele de discos tinha todas as músicas que o bom gosto exigia, né? Músicas clássicas e populares, também populares, artistas populares também, enfim, da arte, de todas as artes, ele era humano. E, finalmente, do gosto, no próprio gosto alimentar, nunca reclamou, a humanidade dele absorvia o que fosse botado na mesa, né? Ele comia as coisas simples do povo e nunca disse nada especialmente que chocasse. Foi um prazer ter conhecido o Padre Zé, um homem simples, de muita sabedoria, né? Convivi com ele pouco tempo, durante esse pouco tempo que eu passei com ele, que foi 2 anos, procurei sempre estar atento às suas aulas, do que ele falava, porque tudo era de aprendizagem para mim, né? Eu lembro que na hora das refeições a gente fazia a bênção dos alimentos e eu olhava assim, o Padre Zé estava no cantinho, aí quando todo mundo sentava, aí ele ia lá e sentava. Então ele sentava depois que todo mundo tivesse sentado, né? Eu achei isso interessante mesmo. E quando eu, Kelly, Jane Creia, Verônica, chamava ele para tirar foto, ele vinha todo sorridente, dizendo, sim, vamos tirar foto, né? Todo sorridente. Então foi muito bom conviver com o Padre Zé, ver a sabedoria dele, o que ele gostava de seguir a Jesus Cristo, os pobres, que ele falava muito. Então foi muito bom. Agradeço a Deus por ter conhecido. Então, é a humanidade contagiante. Ele era presente, afinal. Um homem presente àqueles a quem a ele se achegavam. Nunca descartava ninguém. Nunca. Vou sair porque não tenho o que fazer. Não, sempre tinha algo a fazer, né? Dos mais humildes, de qualquer tipo de crianças, jovens, adultos, idosos. De repente ele saía numa casa sem avisar, ia visitar uma pessoa que levava para visitar pessoas que nunca eram visitadas por ninguém. Lá ia José Comblan para simplesmente estar junto, né? É uma humanidade que brotava assim, exalava dele. Peregrino nas estradas de um mundo desigual, espoliado pelo lucro e ambição do capital, do poder, do latifúndio, enxotado e sem lugar. Já não sei por onde andar. Da esperança eu me apego ao mutirão. Quero entoar um canto novo de alegria ao raiar aquele dia de chegada em nosso chão. Com meu povo celebrar a alvorada, minha gente libertada, lutar não foi em vão.
Então, só lembrando que o nosso encontro de hoje está sob a responsabilidade da Associação dos Missionários e Missionárias do Campo, que ele esteve tão presente na origem, inclusive, né, esquematizou, né, a teologia da enxada, que depois a associação, o Seminário Rural da Paraíba, né, adota também como esquema da teologia. Sim. E falando de teologia, a gente agora lembra, e o teólogo Comblan? O teólogo Comblan. Para dizer teólogo, eu tenho que dizer que ele não era um amante da teologia simplesmente, ou um professor de teologia. Não. Ele era elaborador de teologia. Ele fazia teologia. Qualquer escrita do Comblan nos desconcertava pela novidade, uma fecundidade como se diz, de aproximação, seja de textos bíblicos, seja de concepção teológica de temas atuais e tradicionais. A gente tinha gosto de ver nas suas homilias, por exemplo, que era nas aulas dele. Alguém dizia, Comblan é muito monótono, mas eu nunca pude cochilar numa aula de Comblan, nem numa homilia dele, não. Porque eram sempre muito originais. Aquela fala lenta, a fala assim mais recolhida, mas, no entanto, um homem que elaborava teologia naquilo que dizia. Se pudesse gravar, eu tenho cartas dele escritas, que são verdadeiros, são preciosas como elaboração, né? Mas também tenho lembranças vivas de como ele fazia a gente entender. Eu vou contar só um fato que foi da teologia chamada da enxada. Nós tínhamos começado o primeiro tema, deixamos a academia, fomos para o campo, faríamos o que seria hoje a teologia à distância, né? A teologia à distância. Pois bem, a gente fez um tema a partir das realidades humanas. Primeiro tema, lugar teológico, como se diz na tradição da teologia, o lugar teológico era a casa, a habitação. O primeiro tema abordado, bom, que teologia é essa? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Virgem Maria, a Eucaristia. O primeiro tema teológico que nos fez ver, quando nos acompanhou na teologia da enxada no campo, em 1969, em Salgado e Itacaimbó, era a casa. Então, depois que fizemos todo o trabalho tecnicamente, vamos dizer assim, lançando uma novidade, mas que não era difícil. Fizemos a pesquisa com o povo sobre o assunto, fizemos uma busca na Bíblia, nos textos teológicos, sobre a casa, o tema morada. Depois vamos apresentar ele. Então apresentamos o povo, apresentamos o estudo, a pesquisa bíblica e teológica tradicional. Ele disse, depois juntou, ele perguntou, olhando, eu me lembro que ele olhou para mim e disse, e daí? Eu não esqueço essa palavra, e daí? Porque isso já faz, os seminários fazem isso. Estuda a casa, sociologicamente, a teologia é de outra coisa. Agora, o que é que tem uma coisa a ver com outra? Então, o primeiro choque positivo na teologia que eu fiz com o Comblan, à distância, foi que a casa era um lugar teológico. E que eu podia estudar a casa sem nenhum receio de estar saindo da teologia. Tem toda uma observação aí que ele nos ajudou a penetrar e que diz, bom, é verdade, que aí tem também presença de Deus, tem revelação. Então, nesse sentido, o teólogo não era o professor de teologia, ele era teólogo. Ele elaborava a teologia a partir das coisas que vivia. A civilização do amor era a partir das coisas mais concretas, o modo de agir no mundo, a partir das coisas que eu posso pegar, tocar, sentir, ouvir. Isso era aí que se brotava a elaboração de uma espiritualidade, de uma teologia, de uma civilização do amor. É por aí entra tudo aquilo que foi o que dominou a vida dele e passou para nós. O teólogo José Comblan. Essa música de Zé Vicente é uma das músicas mais iluminadas dele, e essa aí foi do tempo das caminhadas do povo, organizada em comunidades eclesiais de base, dos movimentos também populares cristãos, e aí um cântico pentecostal do Espírito de Deus no lugar que ele deve ficar na teologia, na Bíblia, está na Bíblia e no coração do povo, o Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou.
a esperança na terra brotou, e o povo novo deu-se as mãos e caminhou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Quando Jesus a terra visitou, a boa nova da justiça anunciou. O cego viu, o surdo escutou, e os oprimidos das correntes libertou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. É bom situar vocês, enquanto nós estamos gravando hoje, né, está acontecendo o velório, né, do padre Reginaldo Veloso, né? Saudoso e muito amigo do padre José Comblan. E escutando hoje uma reportagem, né, sobre o padre Reginaldo Veloso, Dom Helder, eles fizeram um recorte, né, da reportagem, e Dom Helder dizia: o padre Reginaldo Veloso é um homem verdadeiro, amante da igreja, né, tem uma paixão pela igreja. E o padre José Comblan também tinha isso pela igreja? Era um homem de igreja? Corpo e alma, relações, tradição. José era um homem altissimamente tradicional. Eu digo isso para alguns assuntos. José era tradicional? Tradicional é pouco, é tradicionalíssimo, ortodoxo, até onde não podia mais. Então as coisas tinham que ser bem feitas. As missas tinham que ser bem celebradas. A homilia tem que ser bem preparada. A ornamentação tem que ser sóbria. Os cantos tinham que ser bem cantados. Tudo isso ele prestava atenção. A leitura tem que ser compreensível para todos. Ele ficava agoniado quando as liturgias eram assim, mal traçadas, pura exterioridade, sem espiritualidade, porque ele estava indo para a tradição mais antiga. A tradição da vida do deserto, a tradição da vida dos mosteiros, ultrapassando a Idade Média, as comunidades primitivas cristãs, que giravam em torno da liturgia, mas essa teologia que era saborosa de participar, né? Não uma obrigação. Então, ela era muito tradicional, nunca negou, nunca negou dogma algum da igreja, pelo contrário. Até gostava de contar as aparições de Nossa Senhora. Vocês podem acreditar uma coisa dessa? Parece com Comblan isso? 11 de fevereiro. Eu assisti uma vez uma aula dele aos nossos irmãos lá, da Trujillo da Enxada. Ele exaltou muito a figura de Maria, enquanto o rosto de Deus aparecendo a uma humilde camponesa. Ora, é uma releitura, mas é uma releitura de tradição, que não perdeu nada da crença de quem, não é? Mantém a fé da igreja de que houve aquela manifestação em Lourdes, como em Fátima e tantos outros lugares. E quando falava em Guadalupe, aí era outra, ainda mais ainda. Guadalupe era um pouco o foco parecia que estava vendo aquele que o Juan Diego viu da Virgem, aliás, que foi detectado nos olhos do ícone da Virgem, que era o que estava passando no exterior, parecia ver nos olhos de Comblan também, sabe? Então, era um homem de igreja. Nunca ouvi difamar ninguém. Eu posso testemunhar isso, porque estive presente nele em momentos difíceis, até de rejeição de bispos, de pastores, de repreensões, até de Roma, e desconfiança. Não era condenação, não. Nunca foi condenado, não. Foi proscrito. Mas advertências muitas ele recebia com muita humildade. Dizia: bom, temos que caminhar, né? Temos que caminhar. Né? Roma oculta a causa finita. Roma falou, acabou a causa. Era tradicional. Aí eu dizia: você é assim, muito meio submisso. Ele ria, né? Mas ele tinha muito mais do que isso. Ele é muito além disso. Quer dizer, superava isso.
que não se rendia facilmente, não mudava assim de pensamento por causa disso, mas não tinha atitudes agressivas. Isso eu digo a vocês. Umas ironiazinhas, às vezes, por pessoas muito teimosas, que eram muito mais aquilo que Jesus fazia, né? Como os fariseus. Ele só talvez umas ironias assim um pouco picantes com certas pessoas, eu não dizia o nome, mas tem gente que é assim. A gente já adivinhava quem poderia ser. Mas nunca foi um homem que desrespeitou a igreja. Ele morreu católico e padre, sem dúvida nenhuma. Nunca negou a Eucaristia para ninguém. Com muito cuidado, com muito zelo, muito amor. Eu vi com Blanc rezar o texto nas aulas do seminário, quando eu participava com ele, aqui em Recife, rezava o texto todo dia. No pátio, rezava o texto na mão. E no quarto dele rezava também. É um homem tradicional, mas uma alma aberta para o novo, para a civilização do amor. Está em tudo isso e muito mais, né? Procurando a liberdade, caminheiro. Procurando a liberdade, também vou. Procurando a liberdade que é vida. Procurando a liberdade de viver. Caminhando eu vou, procurando eu vou. Caminhando leva apenas a esperança de algum dia a liberdade encontrar. A esperança que dá força ao caminheiro, de seguindo pela vida procurar. Caminhando eu vou, procurando eu vou, na esperança eu vou. A liberdade é só certeza na esperança, e aí encontra quem na vida se arriscar. E no risco posso ser crucificado, mas cantando a liberdade vou morrer. Caminhando eu vou, procurando eu vou, arriscando eu vou. Procurando a liberdade, caminheiro. Procurando a liberdade, também vou. Procurando a liberdade que é vida. Procurando a liberdade de viver. Caminhando eu vou, procurando eu vou, arriscando eu vou, na esperança eu vou. Mas José Comblan era um homem trabalhador. Você não pode imaginar, os mais velhos, não foi do seu tempo não, talvez, Luiz, que foi do seminário de Serra Redonda, mas era dificilmente a gente via uma manhã José sentar com a enxada na mão, limpando ao redor da casa dele, a enxada na mão, carregando água como todos nós carregávamos, pegando a escada ali, um móvel acolá, ia andar bem ligeirinho, né? Então ele tinha atividades assim, nunca pedia, lavava a própria roupa, né? Às vezes a gente também não tinha muita coisa, ele não tinha muita exigência, nada não. Mas as coisas dele, ele fazia tudo sem precisar de ninguém. Acostumou a ser um homem do trabalho manual e também de uma capacidade de trabalho intelectual muito grande. Ele passava muito tempo na elaboração de livros, na correção de seus livros, na correspondência imensamente vasta e no atendimento de pessoas. Quer dizer, ele era um homem de trabalho. Ele não dormia de dia. Nunca ouvi completo dormir de dia. A gente pegou esse costume de dormir depois do almoço, nunca. A noite é para dormir. Ele dizia sempre. Você já ouviu dizer isso?
Dormia à noite, dormia durante o dia. Diversão. Quem inventou isso? Ele era homem do trabalho. Não era exaustivo, não era ansioso, mas era também muito organizado. O trabalho dele era organizado. Tem que ser metódico para poder render. Isso a gente aprendeu muito dele também, né? Trabalhar para render, não para encher o tempo. Então, homem do trabalho, humilde, intelectual, pastoral também, não medir distância de ir a pé para qualquer lugar, de atender chamados de pessoas simples para uma conversa mais espiritual, ou religiosas, ou mesmo padres, não. Atendia todos com o tempo. Não disse, tá, agora terminou, vamos terminar? Nunca. Ele sempre dizia, então, o tempo que a pessoa dispusesse, ele aceitava. Frente às decisões e perseguições, como ele se comportava? Obediente. Ele não pediu para ficar no Brasil. Foram outros que pediram. Ele aceitou. Bom, na mente dele, ele estava dando testemunho a muita gente. Era o tempo que se tratava as pessoas como aderentes ou opositores da ditadura. Ele não era uma coisa nem outra. Ele não era inimigo. Ele dizia simplesmente aquilo que precisava dizer naquele momento. Mas por expor seu pensamento, ele foi muito mal visto e denunciado várias vezes, e até conseguiram, pela famosa TFP, Tradição, Família e Propriedade, aquele movimento que hoje se repete nos arautos do Evangelho, né? É um grupo tradicional, um grupo fundamentalista, que se diz católico, mas de católico não tem nada não. E aí, essa TFP, que hoje traz continuidade nos arautos, fez com que, adquirindo assinaturas nas pontes do Recife, em 68, eu era estudante aqui, conseguiram mais de 1 milhão de assinaturas, aleatórias, ninguém sabe nem quem, não nem porquê. Mas o importante era ter número, e ficava nas pontes, as pessoas, aqui, assina aqui porque é contra o comunismo. A pessoa estava vexada, assinava ali, né? Arranjaram mais de 1 milhão. E com esses nomes, a ditadura aceitou descartar como lá. Não foi expulso propriamente, simplesmente não desceu. Veio de avião no aeroporto de Guararapes, em maio, agora vai fazer, agora 72, 50 anos que ele foi. Foi agora em maio, estamos no mês de maio, foi nesse mês. Foi aí que ele foi convidado a não descer do avião. Ele se desceu, subiu logo, para voltar para a Bélgica. Não permitiram que ele descesse. Então, uma expulsão branca, vamos dizer assim, né? Não foi que ele foi levado e empurrado para fora, não. Ele foi jogado fora. Foi convidado a ir embora. Então, nunca ele mostrou-se assim como que, ai, coitadinho do bichinho, que pena. Mas, não, nunca aceitou penalizações. Não. Ele falava com realismo, não. Isso vai passar, isso vai passar, isso vai passar. Isso é um tempo. E, de fato, 8 anos depois passou, né? A ditadura estava já vencida, porque já estava exaurida, com tanto desgaste, e conseguiu, por amigos e amigos, ele não pediu, mas conseguiram, Dom Helder conseguiu, com um amigo de Dom Paulo Evaristo, que era ministro da Justiça na época, e conseguiu que ele entrasse no Brasil, sem visto, mas entrasse. Foi aí que a gente recomeçou nossos contatos, e nasceram várias coisas a partir dessas 2 semanas que ficamos juntos aqui. Coincidentemente com a visita do Papa João Paulo II, a primeira visita ao Brasil, em 1980, né? O Puebla tinha acabado de acontecer e nós ensaiamos os preparativos da civilização do amor, que ele nos incendiou por dentro. Eu me lembro que cada vez que era como uma bandeira para mim, pessoalmente. Eu tenho que ser um homem da civilização. Eu vou, como jovem, preparar a civilização do amor. Então, eu tinha um pouco mais, eu tinha quase 30 anos já, mas eu tinha essa mentalidade de que é hora de começar. Então, o Blanc realmente foi essa pessoa que não se fez de vítima, não atraiu para si as câmeras para dizer o bichinho, coitadinho, está sofrendo no exílio, não. No Chile ele se engajou e foi expulso também de lá. Onde ele estivesse, ele estava engajado nessa ótica de preparar, executar, antecipar, realizar a civilização do amor. E era a mente dele. Então não importa onde ele estivesse. Então, é essa o que eu pude perceber nessas aflições que ele veio. E sofreu, longe das pessoas amigas. As cartas dele, ele dizia sempre, realmente é um exílio, mas o exílio passa. O exílio passa. E convidou a gente para visitá-lo.
fomos os alunos mais próximos dele, fomos ao Chile, à Argentina, em momentos difíceis também. Eu fui visitá-lo no Chile 3 meses depois da ditadura de Pinochet. Eu e Frei Enoque fomos juntos lá. E o Chile estava em estado de noturno, tinha retoque de recolher, toque de queda, como se diz lá. E a Argentina tinha sido, a ditadura estava forte, e nós fomos hospedados numa casa de padre, onde, na véspera, tinham sido presos vários seminaristas dessa congregação. O Blanc nunca se aceitou vítima. Ora, se o povo sofre, e tanto sofre nos cárceres, torturas, mortes, eu sou melhor do que alguém? Não. Não é? Mas nunca, não condenou seus opositores, não cedeu, mas não se fez de vítima. Viveu bem, com maturidade. Isso nos ensinou muito. Em que momento ele explicitou para vocês, né, que vocês deveriam se engajar neste apelo, né, de Puebla, a civilização do amor, aqui no Brasil? Sim. Que fato aconteceu, precisamente? Depois dos 8 anos de exílio, que ele pôde entrar, pelo menos provisoriamente, nos confinamos, mas sem esconderijo nenhum, abertamente, mas com capacidade de recolhimento, 2 semanas na ilha de Itamaracá, aqui próximo, né, para uns 6 pessoas. Né? E aí ele nos perguntava se nós que vivemos a última década, 70, 80, engajados nas comunidades eclesiais de base, se gostaríamos de perseverar por a próxima década, 80, 90, nessa ambiência. Todos disseram, vamos sim. Então, para isso, vocês têm que se preparar para realizar, desses 10 anos, um avanço na civilização do amor, que Puebla pede. Puebla estava fresca, o documento, né? Era a exibição daquilo que ardia mais o nosso coração. Era se engajar, a partir de Puebla, que tinha sido realizada há pouco, nessa civilização do amor, quer dizer, mudança de hábito, mudança de método de trabalho, mudança de mentalidade, ações de base com mais solidez, já que temos algumas experiências. Fizemos uma semana de correção, de avaliação de tudo que fizemos. Uma correção nunca tinha feito na vida, uma avaliação tão profunda e tão demorada do que vivemos nos últimos anos vividos, de 80 a 90. E então a gente fez isso, aliás, de 70 a 80. É essa a avaliação. 80 a 90 era aplicar a revisão feita, atingia tudo. O que ele nos fez ver era que nós tínhamos que ver o que fez nas comunidades onde vivemos e o que precisamos fazer agora. Aceitável, como coisa aceitável para que a civilização do amor se manifeste, né? Em pequenos espaços, em um ambiente mais restrito, mas que seja capaz de se alastrar, de se desenvolver num ambiente maior. Então foi aí, nessa avaliação famosa de Itamaracá, 1980, junho, julho de 1980. E que frutos concretos saem, né, Sim. desse encontro, né? Foi abundante, acho que além até de nossas possibilidades. Nós mexemos da formação teológica da gente à biblioteca do Seminário Regional. Para ter um avanço, precisa mexer na catequese. Vocês têm influência nas suas paróquias? Alguma. Tem que mexer na catequese. Tem que mexer nos vocacionados. Tem que mexer nas associações, nos partidos políticos, nas vizinhanças, claro, nas comunidades eclesiais de base, nas missões e, sobretudo, na formação. Quer dizer, a formação que aprendemos, ou que nos deu como um relâmpago, que deu combustível à nossa vontade de criar ou de avançar na civilização do amor, foram as formações. Então, nós abrimos perspectivas com ele, formação de vocacionados para o ministério, para a vida consagrada, moças e rapazes, jovens ou adultos, formação de comunidades, dos animadores de comunidade eclesial de base, que estavam aí agindo com muito vigor, mas sem formação. Reformular um pouco os métodos de catequese. Eu tenho tudo isso que eu copiei, eu copiei tudo à mão. Tem escrito. Não sei se ainda guardo, que foi depois editado. Mas eu tenho cadernos escritos à mão, que eu anotava até um espirro de Comblan, né?
Espirrou, ela não estava. Porque era isso. E pudemos trabalhar longamente aquilo que vivemos também, longamente nos últimos 8 a 10 anos. Então, o ponto alto foi esse, centrar a preocupação no futuro, sem deixar de viver o presente. O presente que garantisse um futuro mais consciente e mais eficaz nas pessoas de igreja, sobretudo dos mais pobres, né? O mundo, a civilização do amor vem pelos mais pobres, não vem pelas classes altas, porque não vem mesmo, né? Então, aí foi isso que foi o ponto alto. Então a gente agradece a participação do João Batista, mas também a participação de outras pessoas que deram testemunho, né, ao longo, né, da live. E nesse ritmo de preparação para os seus 100 anos, que palavra de preparação espiritual mais profunda você tem para nós, João? Civilização do amor. É preciso guardar isso. Não é uma palavra só, nem uma inspiração do passado. Na verdade, é o anúncio do Evangelho vivo hoje. O Evangelho vivo hoje. A visão alargada da gente, que não vai se resumir apenas no âmbito interno da nossa igreja, mas vai mais longe, vai ter tentáculos onde a gente vive, né? Nas famílias, na vizinhança, nos encontros, de todos os tipos de encontros que a gente for participar, podendo influir, podendo dar sugestões concretas, que chega de ideias, sugestões concretas. Vamos fazer isso. Vamos visitar um grupo que tem uma experiência boa. Vamos lá. Se for visitar, vamos visitar um assentamento tal. Aliás, falava-se muito nisso. Veja como trabalham os trabalhadores sem terra. Vocês vão aprender muita coisa com eles. A gente vai aprender também a olhar para fora para poder aprender aqui para dentro. Então, civilização do amor não é uma ideia, é uma ação. E isso eu acho que precisa manter viva essa chama, que não é coisa do passado, mas é o próprio Evangelho ao vivo. O próprio Jesus foi: farei novas todas as coisas. Venham todos, cantemos um canto que nasce da terra. Canto novo de paz e esperança em tempo de guerra. Neste instante há inocentes tombando nas mãos de tiranos. Toma terra, ter lucro e matando, são esses seus planos. Lavradores, Raimundo, José, Margarida, Nativo. Assumir sua luta, seu sonho por nós é preciso. Haveremos de honrar todo aquele que caiu lutando contra os muros e cercas da morte, jamais recuando. Eis o tempo de graça, eis o dia da libertação. De cabeças erguidas, de braços reunidos, irmãos. Haveremos de ver qualquer dia, chegando a vitória, o povo nas ruas fazendo a história, crianças sorrindo em toda a nação. Haveremos de ver qualquer dia, chegando a vitória, o povo nas ruas fazendo a história, crianças sorrindo em toda a nação.